Não passamos pelo mundo sem causar algum impacto naqueles que nos cercam. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Reflexões com Emmanuel. E para a nossa reflexão de hoje, nós vamos trazer o tema da influência, do impacto que nós causamos nas outras pessoas. A verdade é que ninguém passa pelo mundo sem causar algum tipo de impacto naqueles que o cercam. E às vezes pode ser um grande impacto, um impacto pequeno, mas o fato é que, pelo fato de estarmos sempre interagindo, da gente estar sempre se relacionando, o nosso comportamento, a nossa postura, as nossas palavras, os nossos pensamentos afetam aquelas pessoas que nos cercam. E sobre isso nós somos responsáveis. Nós temos também responsabilidade sobre aquilo que nós causamos, sobre o impacto que nós geramos sobre as outras pessoas. Vamos pensar, por exemplo, em um político. Um político, ele não vive de maneira isolada. As decisões que ele toma, a maneira como ele gere os recursos públicos, pode fazer com que pessoas se sintam mais ou menos motivadas, mais ou menos confiáveis naquilo que é a classe política. Se ele age de maneira adequada, ele pode inspirar confiança, otimismo, mas se ele age de maneira inadequada, ele inspira naquelas pessoas que estão em volta a desconfiança, o descrédito, a desavença, a desunião. Se nós pensarmos num juiz, por exemplo, e se for um juiz que não seja totalmente imparcial, vai gerar insegurança, vai gerar revolta. Se nós pensarmos numa pessoa que está irritada, o que essa pessoa causa naqueles que estão à sua volta? Se já tiver aquela situação, às vezes você está no aeroporto e dá algum problema, o voo atrasa, alguma coisa, o voo é cancelado, e aí aquelas pessoas que iam fazer parte daquele voo se sentem prejudicadas. De repente, uma pessoa começa a se comportar de maneira mais exacerbada, começa a falar alto, começa a gritar, e de repente aquilo contamina todo mundo e as pessoas começam às vezes até a agredir verbalmente o funcionário da empresa, sendo que ele não é o piloto do avião, ele não pode carregar as pessoas no ombro, ele está sendo simplesmente o porta-voz. E às vezes a atitude passa a ser uma atitude descortês, uma atitude equivocada, porque uma pessoa começou a influenciar as outras. Já pegaram uma pessoa que é pessimista, que olha para o futuro e tem sempre uma palavra negativa para descrever aquilo que pode acontecer? Uma pessoa que é pessimista, ela impacta as pessoas que estão em sua volta. Porque às vezes a gente até chega com boas ideias, com boas intenções, com planos, e aí a pessoa tem sempre uma palavra negativa, não vai dar certo, mas a economia, a política, o governo, o clima, o mundo de uma forma geral, ela vai espalhando o desânimo, ela vai espalhando a desesperança. Então, nós precisamos pensar muito naquilo que nós causamos nas pessoas que nos cercam. Porque não é só a gente. Não dá para a gente ter a ingenuidade de que aquilo que eu penso, o que eu falo, o que eu sinto, só me afeta, então eu tenho o direito de fazer nesse campo exatamente o que eu quiser. Direito de fazer o que você quer, o que a pessoa quer, até tem, mas a consequência também virá. Sobretudo no mundo em que nós estamos cada vez mais conectados, nós influenciamos as pessoas pelo WhatsApp que a gente envia, pela notícia que a gente clica, que a gente lê, até nisso. Não sei se você sabia, mas quando você lê uma notícia, quando você interage, quando você faz um comentário, até quando você dá um dislike, quando você faz um comentário ruim, aquilo tem um impacto. E muitas vezes um impacto ao contrário daquilo que a pessoa espera. Se ela está lendo uma notícia que a desagradou, com a qual ela não concorda, e ela escreve um texto, comenta, manda para uma pessoa, olha que absurdo que foi essa notícia, o que vai acontecer é que aquela notícia vai ter mais relevância e a rede social vai entregar, vai ofertar essa notícia para mais pessoas do que o que ofertaria se a pessoa simplesmente tivesse silenciado. Então, tudo que nós fazemos, de maneira geral, impacta as pessoas que estão à nossa volta. Nós precisamos amadurecer e ter um nível de consciência
de avaliar essa postura que eu estou tendo, esse comportamento que eu estou adotando, essas palavras que eu estou dizendo ou escrevendo, os pensamentos que eu estou cultivando, vão impactar de alguma forma alguém. Será que eu gostaria de produzir esse impacto que esse meu pensamento, comportamento vai produzir? Na área de finanças, que é a minha área, eu trabalho com finanças, a gente tem uma frase que inclusive veio de um grande investidor, que é o Warren Buffett, que ele costuma brincar assim: se você fizesse alguma coisa e que soubesse que isso seria estampado na primeira página do jornal de domingo, você continuaria fazendo o que você fez? Se sim, tudo bem. Se não, então é melhor repensar, porque pode ser que não seja um curso de ação adequado. E esse é um bom raciocínio para a gente pensar. Será que se a gente tivesse adotando um comportamento, uma postura, e de repente a gente fosse exposta com esse comportamento perante o Cristo, perante Jesus, a gente teria segurança, convicção, falar assim: não, fiz porque achei que estava certo, ou a gente ia se sentir um pouquinho envergonhado, acanhado, com um pouco de restrição? Se esse é o caso, talvez seja melhor a gente pensar e repensar esse comportamento. É preciso reconhecer que o que nós fazemos impacta outras pessoas e nós somos responsáveis pelo impacto que nós causamos. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão. O versículo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 15, e nos diz: a ponto de também levarem os enfermos para as ruas e os colocarem sobre pequenos leitos e cátares, a fim de que, vindo Pedro, ao menos a sombra cobrisse alguns deles. Emmanuel intitula o seu comentário a esse versículo: Que despertas? E esse comentário está no volume 5 da coleção O Evangelho por Emmanuel. O conquistador de glórias sanguinolentas espalha terror e ruína por onde passa. O político astucioso semeia a desconfiança e a dúvida. O juiz parcial acorda o medo destrutivo. O revoltado espalha nuvens de veneno sutil. O maledicente injeta disposições malignas nos ouvintes, provocando o verbo desvairado. O caluniador estende fios de treva na senda que trilha. O preguiçoso adormece as energias daqueles que encontra, inoculando-lhes fluidos entorpecentes. O mentiroso deixa perturbação e insegurança ao redor dos próprios passos. O galhofeiro, com a simples presença, inspira e encoraja histórias hilariantes. Todos nós, por meio dos pensamentos, das palavras e dos atos, criamos a atmosfera particular que nos identifica aos olhos alheios. A sombra de Simão Pedro, que aceitara o Cristo e a ele se consagrara, era disputada pelos sofredores e doentes que encontravam nela esperança e alívio, reconforto e alegria. Examina os assuntos e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. Com atenção, descobrirás a qualidade de tua sombra e, se te encontras interessado em aquisição de valores iluminativos com Jesus, será fácil descobrires as próprias deficiências e corrigi-las. Uma página bem séria de Emmanuel, nos convidando a meditar, refletir, analisar o impacto que nós estamos causando nas outras pessoas. E o desafio para hoje, a proposta para colocarmos em prática aquilo que a reflexão nos trouxe, é exatamente isso. Façamos uma avaliação séria, sem autocrítica, sem culpa, o impacto que nós estamos causando com as nossas atitudes, posturas, palavras, pensamentos. É o que nós queremos causar? É o impacto do qual nós nos orgulharíamos, a gente se sentiria confiante se estivéssemos na presença do Cristo? Se sim, ok. Mas se a gente encontrou algum que não se encaixa muito bem nisso, vamos aproveitar para corrigir e ajustar, porque seremos sim responsáveis por aquilo que causarmos nos outros com a nossa postura. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.